Como as tecnologias emergentes vão mudar a economia? 10 tecnologias estão reduzindo e até eliminando os princípios básicos dos modelos econômicos baseados em escassez, que impulsionaram até agora o valor de mercado para as empresas. Saiba quais são e entenda seus impactos. Assista até o final, porque esse vídeo é muito importante e muito interessante. Bora pro vídeo! Tecnologia. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre a quarta revolução industrial, a tecnologia avançando a passos largos, rapidamente, robôs, drones, inteligência artificial, aplicativos, informática, a tecnologia, as máquinas, carros autônomos que andam sozinhos sem motoristas, caminhões, ônibus autônomos, já tendo os testes, empilhadeiras autônomas, não precisa mais de pessoas para operar empilhadeira, o cara não precisa nem fazer mais curso de operador de empilhadeira, porque já tem as operadoras, as empilhadeiras autônomas, robôs fazendo pizza, embalando pizza. É a tecnologia tirando o emprego do ser humano. Como vai ser os próximos anos? As pessoas só vão acordar quando elas perderem o emprego para a tecnologia, para as máquinas, para a inteligência artificial, os aplicativos, os drones da vida. Vamos ver o que diz a matéria para o vídeo não ficar muito longo. Acompanhe até o final, mesmo que fique um pouco longo. É muito importante e passe para frente, compartilhe. Recentemente estudei um texto muito instigante, The Future of Value, preparado pelo governo canadense. É um interessante estudo de como a convergência de tecnologias emergentes ou já em maturação possibilitam mudanças significativas na economia, criando novas maneiras de realizar atividades de negócios e gerar valor, lucro. Embora a sociedade humana sempre tenha evoluído com avanços tecnológicos, passando pelo arado, máquinas a vapor, motores de combustão interna e a internet, a velocidade e o alcance das mudanças que já estão ocorrendo podem ser diferentes de tudo que já vimos antes. É isso que eu estou falando, a velocidade de tudo que tem acontecendo em relação às tecnologias. As novas tecnologias estão reduzindo e até eliminando os princípios básicos dos modelos econômicos baseados em escassez, seja de mão de obra humana, materiais e conhecimento, que impulsionaram até agora o valor de mercado para as empresas. Por valor, entendemos a quantidade de dinheiro recebido ou recebida pela venda de um bem ou serviço em uma economia de mercado. Isso pode assumir a forma de preços, salário, juros ou aluguel. Muitos desses setores, ou muitos dos setores, empregos e profissões que conhecemos estão mudando. Alguns se transformaram, enquanto outros desapareceram, Questão de setores, empregos e profissões. E os novos setores e profissões surgirão com o tempo, ou mesmo de forma repentina. A maioria das análises concentra-se em como a transformação econômica afetará setores, empregos e profissões. No entanto, existe outra maneira de pensarmos sobre o que está acontecendo no mundo. Examinar as atividades humanas utilizadas pelas empresas.
Essa abordagem, adotada pelo estudo, pode nos fornecer percepções adicionais e inovadoras sobre as transformações que poderão surgir. 10 tecnologias estão catalisando essas profundas mudanças de valor. As 10 tecnologias são a internet das coisas, inteligência artificial, softwares de automação, robótica, número 4, 5, telepresença, 6, realidade virtual, 7, realidade virtual e aumentada, 7, tecnologias de produção descentralizadas, por exemplo, no caso da impressão 3D, tecnologias biodigitais, materiais avançados, blockchain e conectividade de alta velocidade como o 5G. Então vou repetir para ficar bem marcado na nossa cabeça as 10. Internet das coisas, né? Internet das coisas, inteligência artificial e softwares de automoção é a número 2. Robótica, 3. Telepresença, 4. 5. Realidade virtual e aumentada. 6. Tecnologias de produção descentralizadas, que é, por exemplo, a impressão 3D. 7. Tecnologias biodigitais. 8. Materiais avançados. 9. Blockchain. E 10. Conectividade de alta velocidade, como é o 5G. Essas são as 10 tecnologias que estão sendo catalisadas e vão transformar a economia de uma forma profunda no mundo inteiro e extrema. A onda de choque provocada pela sua convergência, não podemos imaginar tecnologias isoladamente provocando por si mudanças significativas, vai afetar toda a economia e, por tabela, a sociedade humana, as pessoas, o ser humano. Portanto, devemos analisar seus efeitos potenciais e tentar nos adequar, seja como profissional, empresa ou país, para aproveitar de forma positiva seu potencial de transformação. Uma análise centrada em setores de negócio, por exemplo, pode observar que os caminhões autônomos, quer dizer, sem motorista, podem transformar o setor de transporte, eliminando a necessidade de motoristas humanos. Quer dizer, se preparem, motoristas de caminhões. Na hora que entrar os caminhões autônomos, será que vai ter greve dos caminhoneiros? Pense bem. E você vai trabalhar do que, caminhoneiros? E tem milhões e milhões de caminhoneiros pelo mundo todo. Já pensou? Uma análise baseada em atividades vai muito mais longe. Ela reconhece que essas mesmas tecnologias poderiam ser transferidas para outros setores como agricultura e mineração, que também envolve o uso de ferramentas, o uso humano de ferramentas, dispositivos e objetos similares, ou seja, pode identificar mudanças potenciais em outros setores antes que elas aconteçam, isto é, prevê a onda do tsunami antes dela chegar no litoral. A análise das atividades, considerando o efeito da convergência, nos permite ver um panorama muito mais abrangente. Por exemplo,
Se juntarmos a inteligência artificial dos veículos autônomos com a evolução das impressoras 3D, podemos considerar que talvez até a demanda por caminhões diminua, caso seja possível imprimir objetos e até alimentos próximos de onde serão utilizados ou consumidos. Objetos e alimentos imprimidos de uma impressora 3D. Já pensou, gente? O aumento no uso de impressão 3D pode transferir o valor do setor de transporte para outros, como designers de modelos de produtos digitais, fornecedores de infraestrutura digital e fabricantes de impressoras 3D. A onda de choque das mudanças pode afetar até setores que à primeira vista se sintam intocáveis, que é o que eu falo aqui. Tem pessoas que não estão se preocupando com a quarta revolução industrial, a tecnologia avançando, achando que o seu emprego nunca vai ser tocado pela tecnologia quarta revolução industrial, que essa pessoa acha que ela nunca vai perder o emprego dela para a máquina, pela tecnologia. Fique esperto. É isso aí, fique esperto. Vale a pena ler o relatório 33 Industries Drivers Cars Will Transform, que mostra como setores como aluguel de espaço de coworking, hotéis e empresas aéreas podem potencialmente ser impactados pelos veículos autônomos e demais tecnologias convergentes. O estudo canadense identifica 4 tipos diferentes de escassez que impulsionam a criação de valor a uma economia. Número 1, escassez espacial. Uma escassez ou restrição com base no local. Um humano precisa estar em um determinado lugar para que uma interação aconteça. Por exemplo, para cortar o cabelo, você precisa estar no mesmo lugar que o cabeleireiro. Insumos específicos, como petróleo ou gás natural, podem estar disponíveis apenas em um número limitado de lugares do mundo. Então, no caso, escassez espacial, número 1. Escassez temporal, número 2. Uma escassez ou restrição baseada no tempo. Por exemplo, uma pessoa precisa estar disponível em um horário específico para a interação, para que a interação prossiga, como uma consulta médica. Também pode ser uma estrada, serviço ou produto específico que está disponível apenas em um horário específico, por exemplo, um jogo de futebol ou um show ao vivo. Número 3, no caso número 2, a escassez temporal. Número 3, escassez absoluta. Uma escassez ou restrição baseada na quantidade, na qual existe uma quantidade finita de algo, por exemplo, um recurso mineral, uma coisa única como o quadro da Mona Lisa, ou uma pessoa específica com um conjunto de habilidades exclusivas. A escassez absoluta inclui expertise, que pode ser dividido em 2 partes: conhecimento, saber fazer uma tarefa, e habilidade, capacidade de fazer a tarefa. Número 4, escassez artificial, uma estrutura para criar uma das outras escassez, por exemplo, um sistema de permissão que dá a alguém direitos exclusivos sobre algo, um sistema que aprova ou certifica certas habilidades ou regulamentação de propriedade intelectual. Os 4 tipos de escassez estão frequentemente presentes juntas em uma transação de negócios. Por exemplo, para obter os serviços de um médico, uma pessoa precisa estar em um local específico, que é considerado escassez do espaço espacial. Em um momento específico, escassez do tempo temporal. Existe um número finito de pessoas com as
competências necessárias, escassez absoluta, e apenas aquelas com a respectiva acreditação estão autorizadas a prestar o serviço, escassez artificial. Como a convergência tecnológica impacta este modelo? Por exemplo, o uso da realidade virtual e aumentada pode permitir que uma pessoa com habilidades menos especializadas forneça o serviço com a ajuda de alguém em outro lugar, como um especialista atuando remotamente. A robótica e a inteligência artificial pode permitir que robôs produzam as peças mais simples, deixando que os humanos façam as peças mais complexas. Ou o robô pode ele mesmo fazer peças complexas, mas com supervisão e orientação de um humano. E em uma última análise, os robôs poderiam fornecer o serviço sem a ajuda de ninguém, de nenhum ser humano. A escassez de capacidades específicas nesse caso, produzir uma peça complexa deixa de existir. O valor também pode mudar os mercados imobiliários mercados imobiliários e transporte. Por exemplo, os humanos com experiência, como médicos trabalhando com teleconsulta e diagnósticos por inteligência artificial, não precisam mais morar perto dos seus clientes. Eles podem fornecer o serviço para cidades distantes a partir de um único local, sem necessidade de deslocamento dele ou do cliente, do paciente, vir até o consultório. Já vemos, por exemplo, a utilização da inteligência artificial em atividades antes inteiramente humanas, como terapias mentais. O artigo Is Robot Therapy the Future, deve ser a terapia robótica do futuro, e o futuro, mostra que já existe possibilidade de uso colaborativo entre humanos e algoritmos da inteligência artificial no tratamento terapêutico de pessoas com problemas de saúde mental. A robótica e a inteligência artificial também podem permitir que muitos objetos operem de forma autônoma ou com menos interferência de um ser humano especialista. Um caminhão rodando nas estradas sem motoristas. E à medida que mais objetos se tornam inteligentes, eles podem ser acessados e reparados remotamente. E a realidade virtual e aumentada pode permitir que uma pessoa que interaja com o objeto receba orientações de um especialista localizado remotamente. A inteligência artificial tem o potencial de quebrar a escassez de conhecimento básico e aplicado. A inteligência artificial pode ingerir grandes volumes de dados e transformá-los em informações úteis, como notícias e interpretação de esportes ao vivo. A inteligência artificial pode descobrir padrões e meta-informação mais rápido do que os seres humanos, ou mesmo que os humanos não conseguem encontrar. Pode até ser capaz de quebrar a escassez de criatividade, inventando soluções novas e úteis, como o movimento no jogo Go, que um jogador humano nunca considerou. As simulações digitais podem quebrar a escassez de espaço físico e equipamentos necessários para a geração de conhecimento. A simulação por software de experimentos de compostos moleculares e a criação de novas drogas. Criação de música em computadores sem instrumentos ou estúdio de som. Criação de filmes com imagens geradas por computador sem atores, filmagens, criação de filmagens com imagens geradas por computador sem atores ou sets de filmagem, um estúdio de filmagem.
Isso quem faz é a inteligência artificial, a tecnologia. A escassez de conhecimento e sua transferência para outras pessoas, processo de aprendizado, podem ser transformados por chatbots baseados em inteligência artificial. O valor muda dos criadores do conhecimento para incluir os distribuidores do conhecimento e muda de locais físicos, como escolas, laboratórios e clínicas, e infraestrutura de transporte para infraestrutura digital e dispositivos de interface. Esses são apenas alguns poucos exemplos de ondas de choque que a economia digital poderá gerar na humanidade, dos seres humanos. Assim, a analisar a ruptura tecnológica da economia pelas lentes das atividades humanas básicas, as atividades humanas básicas, pode ajudar empresas, instituições acadêmicas, indivíduos e formuladores de políticas a entender o que está acontecendo com a economia e os negócios no mundo. Então tá aí, gente. Como eu venho dizendo, já trouxe vídeo sobre isso. Muitos desempregos, É isso aí, pessoal. Muitos empregos vão desaparecer. Isso é inevitável. A tecnologia, inteligência artificial, os drones, as máquinas, os robôs. A tecnologia vai tomar emprego de bilhões de seres humanos no mundo. E como essas pessoas vão se virar? O que elas vão fazer para ganhar dinheiro, para poder sobreviver, comprar alimento, cumprir com suas necessidades de pagar conta de energia, conta de água, aluguel, sobreviver? Como é que essas pessoas vão fazer se as máquinas, se a tecnologia vai tomar o lugar delas? Eis a questão. Muitos acham bonito, acham legal, até a tecnologia tomar o seu emprego. Aí sim, eles vão ficar pé da vida, e aí, quando apertar o calo, aí as coisas mudam. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, deixe seu joinha, chicotar no like, splash, seu comentário embaixo e se inscreva no nosso canal. Fui!